Agora sim. Estão vendo a minha tela, né? Sim, Ali. Então tá, pessoal, boa noite. A gente vai dar continuidade então na aula anterior, que foi sobre aceitação, né? A gente tinha iniciado, mas vamos voltar um pouquinho os slides, eles são curtinhos e aí a gente consegue reforçar aqui o nosso entendimento, a nossa compreensão. Afinal, é a última aula, né, desse ciclo e nada melhor como um tema assim tão pertinente, porque muito se falou de tantos assuntos, né, tantos conteúdos ao longo desse ano, e aí vem a indagação, né, a gente falou de tanta coisa, temos tantas informações aí para realmente inserir no nosso dia a dia, na nossa transformação, mas aí como a gente transforma, né, tudo isso, todo esse aprendizado em realmente em aplicação para o nosso dia a dia. E aí vem, né, o espírito amigo aí com um texto magnífico, belíssimo, que fala sobre a aceitação, né? A aceitação e a repetição de todo esse conteúdo que viemos vindo ao longo do ano. E aí ele começa, que eu acho que essa frase ela é super fantástica, ela diz muito sobre esse momento, né? Porque eles dizem assim: a aceitação da condição na qual te encontras, né? Parece paradoxal, mas aceitar significa observar sem revolta a realidade que está ao teu entorno. Então, né, o que eles querem dizer para nós com relação a isso, né? E reforçar todo esse conteúdo, porque aceitar sem revolta é o mesmo que a gente observar, escutar, ver os nossos pensamentos, né? Eles vêm e a gente questioná-lo, não obedecê-lo. Então, quando a gente aceita a nossa condição, a nossa situação e até mesmo o conteúdo que estamos estudando, a gente consegue aplicar. Eu lembro bem de uma frase que o Jorge dizia bem no início assim dos estudos, que era mais ou menos assim: enquanto a mente entende e compreende, o coração aceita e faz. Então essa frase ela me marcou bastante, porque está tudo no processo mental mesmo, né? Quando a gente realmente entende o que aquilo significa e coloca aquilo como uma verdade para a nossa vida, o nosso coração ele vai aceitar e vai praticar dali em diante, né? Então, por isso que eles falaram, eu acho, na questão da repetição, porque a gente precisa aceitar na mente para o coração assim aplicar. E aí, eles continuam: o ser costumeiramente nega sua realidade, criando uma barreira que o impede de ver, ou seja, a verdade fica camuflada, porque nós somos seres que vivemos no instinto. Então, toda vez que vem uma nova informação, qual é a nossa primeira reação, né, instintiva? É repelir, porque é muito mais fácil a gente continuar seguindo os padrões milenares do que tentar transformar algo que está ruim. E é tão interessante que mais ali na frente, nos slides, ele fala sobre, a gente se adaptou tão fácil ao sofrimento, que é tão fácil sofrer, parece, que a gente não vê uma outra perspectiva, né. E aí, eh, aí o que eles nos sugerem, né, que a gente comece então um processo de investigação, que a gente possa investigar, tudo o que nos acontece, todo o conteúdo que a gente recebeu ao longo de todo esse período e ao longo de tudo que a gente vem vivendo, porque não só o estudo, mas todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, elas são, importantes mecanismo de experimento para a nossa transformação, né. E aí, o que que se diz? Que a gente tem uma grande oportunidade quando a gente aceita, né, genuinamente todos esses processos, todo o aprendizado, a gente começa e nasce em nós a vontade de mudar, né. A mudança então ela só pode ser possível e só pode nascer dentro de nós quando a gente aceita de verdade tudo que a gente viveu, vive e tudo que a gente tem por viver, né. Principalmente na transformação moral, que é o que a gente vem estudando. E aí eles complementam, que enquanto a criatura nega, ela não consegue perceber sua atual condição. Então é como se a gente estivesse realmente
com uma máscara, né? Nós não conseguimos ver a nossa realidade, porque a gente está em negação, a gente está em luta. E aí a gente só consegue, de fato, transformar o que vemos, né? Então, precisamos ver o nosso interior, olhar as nossas dores, as nossas fraquezas, para que aí sim a gente consiga transformar. Senão fica tudo meio que, eu sei, eu ouvi, eu sei como faz, mas a gente fica patinando porque a gente não realmente observa, né? Então, contemple vossa realidade, observe teus pensamentos criteriosamente, investigando as origens, veja, anote, crie um mecanismo próprio de investigação. A gente sabe que cada um tem uma forma diferente de assimilar. Então, aqui todos estão num grupo, né, de estudo, para que seja permitido de verdade que a gente possa se conectar com essa verdade moral, né, com essa energia superior, para que juntos, porque somos seres em evolução e que precisamos conviver em sociedade para que esse processo seja mais possível de ser realizado. Oi? E aí, a forma como a gente vai criar para começar a nossa investigação, ela é muito particular, né? Cada um tem uma forma individual de fazer, mas que ela precisa ser feita, né? Independente se seja observando, anotando, investigando, enfim, criando um mecanismo que realmente faça com que a gente consiga realizar esse trabalho. E esse grupo, assim como as palestras, assim como todo o encontro que a gente tem com a espiritualidade, nos coloca, né, nessa sintonia de autoconhecimento, né? E aí a gente cria um novo hábito, que traz uma rotina para inúmeras possibilidades, porque daí a gente começa a ver novas formas, novas possibilidades, e tudo aquilo que a gente tem de aprendizado, ele se torna realidade na aplicação. E aí a mudança só se torna possível através, então, desse Tá nos autoconhecimento. vendo, Vinho? Tá, meu amor. Acho que temos alguém. Tava triste. Pode fechar o microfone ali, Microfone. clicar nos 3 pontinhos, Aline, e da Vera, e clicar e fechar o microfone. Ah, tá. Acho que deu. Isso. Tá. Então, aqui retomando, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu posso fazer um comentário, Aline? Pode, claro, Cris, por favor. Em relação a que a gente fala muito do pensamento, né? E a gente não encara o pensamento como um mecanismo, sabe? É bem complexo, porque a gente entende na maioria das vezes que o pensamento somos nós. E não é. É um mecanismo, porque o pensar, ele é importante. E a gente diz assim, não vai, né? O que é o pensamento? E olha para esse pensamento, mas o pensamento é um mecanismo da criatura inteligente. Então só que a gente faz o caminho que não deveria, né? Ou seja, veio um texto e ele dizia, é como se esse pensamento se banhasse nos nossos sentimentos. Então, se eu me melindro com muitas coisas, ou se eu tenho mágoa, cada pensamento que eu tenho é como se esse pensamento se banhasse lá naquela mágoa e viesse, né, me trazendo essas informações. Então, eu posso utilizar de uma forma diferente, né? Eu posso resolver que esse pensamento passe por sentimentos bons, né? Compaixão, bondade, e isso é escolher. Então, fica complexo falar, às vezes confuso falar sobre isso assim no meio sem o texto inteiro, né? Mas o objetivo é compreender que o pensamento é um mecanismo que a gente pode se utilizar, né? Tá bom, Nica, obrigada. É Desculpa interromper. verdade. Não, imagina, Cris, me ajuda, não tem problema. Pode falar quantas vezes quiser. Mas é bem isso, assim, porque o problema não é esse mecanismo de pensar, e sim é a obediência a ele quando não está em consonância com a lei, né? Porque o pensamento, são conteúdos que nós utilizamos para resolver situações do passado.
e que, como o Jorge disse, provavelmente não deram certo porque estão reais novamente, né? Então, elas continuam latentes na nossa existência. Então, se a gente usou aquele conteúdo para resolver e ele continua presente, é porque não deu certo, é porque provavelmente não foi conforme a moral de Cristo, né? E aí, esses mecanismos, esses pensamentos, principalmente como a gente anda completamente acelerado, nós vivemos num mundo extremamente materialista, a resposta, a necessidade da resposta se torna muito real. Então, assim, teve uma ação, preciso ter uma reação, e não é isso, né? E o convite, no caso moral, é justamente para a gente termos atitudes contrárias, né? Não agir de forma instintiva, e sim de forma consciente, né, desse processo. E aí, por isso que ele alerta, né, que a repetição dessas informações, elas são necessárias para que a gente desperte de verdade, né? Por isso que não é à toa que os assuntos possam muitas vezes serem parecidos e as falas, por mais que de formas diferentes, tenham o mesmo sentido, né? Porque é para a gente poder assimilar, para a gente poder aceitar de fato e colocar em prática o nosso olhar sobre nós. Porque o que a gente tem? Um olhar julgador. Nós julgamos o outro e não a nós, nossas atitudes, a nossa consciência. Então, a gente está acostumado a pensar equivocadamente e por isso precisa de repetição, para que sim, a gente consiga ir se desfazendo desse padrão, né? Não do padrão de pensar, mas a forma como esse conteúdo chega e como que a gente obedece. Aí, aqui, né? Ó, o espelhinho ali para a gente olhar, tem um campo gigante à nossa frente e a gente só consegue olhar ali pelo retrovisor, né? Aquela visão pequenininha do que aquele espelhinho fornece. E aí diz que a nossa mente repete padrões há milênios, né? A gente está aprisionado pelos próprios pensamentos e hábitos. E a nossa mente, ela é superficial, né? Porque ela não é algo que vem do coração. E raríssimas as vezes que um pensamento novo surge. Daí eles reforçam, observa. Se realmente os pensamentos eles não são do mesmo conteúdo, do mesmo condicionamento. Quando surge um pensamento novo, né, que parece ser bom, que vem aquela sensação assim diferente, a gente diz, não, isso não pode ser possível, não é. Daí já ignora. Então, tua mente faz sempre o mesmo caminho. Olhas para tudo com a carga própria, cultivada cuidadosamente pelos teus condicionamentos. Julgas tudo e a todos. Vês sempre da mesma forma e para isso te utilizas dessa forma de pensamento, que é regada pelo egoísmo, orgulho e todas as suas derivações. Então, por que eles trazem isso? Porque realmente a gente tem todas essas atitudes, a gente tem todos esses comportamentos, porque a gente ainda não aprendeu a olhar para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho. Por mais que a gente fale, por mais que a gente possa estar melhor, né, do que lá 5, 10 anos atrás, a gente tem muito dever de casa ainda para fazer, né, com essa transformação. E aí eles trazem, né, que o orgulho realmente é a vaidade que contrapõe ao interesse geral. Até a Cris comentou na aula passada sobre essa frase, né, que foi extraída do livro Espírito da Verdade, Chico Xavier. Né? Então, tudo que se opõe ao interesse geral é orgulho. Ora, mas o interesse geral, ele é genuíno, ele é divino? Não sabemos, mas a gente sabe que todos têm o livre-arbítrio. Então, o que se contrapõe ao interesse geral é orgulho. E aí Kardec, ele observa que o orgulho nos estimula a nos julgarmos sermos mais do que somos, né? Quem nunca acha que merece mais do que os outros, né? Assim como nos vermos acima dos nossos irmãos por qualquer termo de comparação. Qual é o termo que a gente utiliza para se comparar, né? Se não é o olhar das coisas materiais, né? Da vaidade, da prepotência, da arrogância. Geralmente a gente não se compara com alguém que a gente admira pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu melhoramento moral, né? Pelos esforços que ele faz, porque esse é o verdadeiro cristão, né? Então todos os males te originam do orgulho e do egoísmo.
que são realmente os maiores adversários da humildade. Então, assim, sem vencermos essa barreira, não temos como ser humildes, porque um contrapõe o outro. E sem humildade, a gente dificilmente consegue aceitar que somos, né, imperfeitos, né? Por mais que a gente fale muito sobre isso, mas aceitar ali aquela feridinha, que ela precisa ser realmente trabalhada e precisamos dar espaço a um novo homem, né? Ou tirar o velho e o antigo e dar espaço ao novo, a gente fica relutando muito contra essa essa necessidade de evolução, né? E ele continua, né? Isso aqui foi extraído do Evangelho para a gente poder, por mais que já tenha sido falado muito, né? A gente já não é mais novidade para nós, né? O que é o orgulho, o egoísmo, mas é, a gente foi buscar ali no Evangelho para poder complementar o texto e no Evangelho traz, né? Que quantos mal entendidos, desavenças e rompimentos, agressões, enfim, violências de quanto é tipo, como as guerras que a gente vem vivenciando, são gerados pelo orgulho ferido. Certamente incontáveis, né? Que culminam em destruição de possibilidades excepcionais de evolução. Então, a gente percebe que quanto atraso na evolução a gente permite que aconteça por conta de um orgulho ferido, um orgulho mal trabalhado, né? Um sentimento mal observado por nós, né? E não existe outro antídoto para extirpá-lo das nossas vidas que não seja a dedicação moral, através do modelo de perfeição de Cristo. Então, Cristo ele veio nos trazer realmente o verdadeiro caminho, né? Ele já dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem outro antídoto que não seja conhecer os seus ensinamentos e seguir os seus passos, para que a gente consiga, de fato, né, aumentar um pouquinho ali, subir um degrauzinho na nossa escala evolutiva. E aí também, né, a gente trouxe sobre o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, que traz ali no texto, né, do Evangelho, que ele precisa desaparecer da Terra, né? E para o Espiritismo, né, para nós, está reservada a tarefa de fazê-lo ascender na hierarquia dos mundos. Porque a maior chaga, se a gente conseguir de fato trabalhar esse orgulho, fazer com que esse egoísmo com que ele desapareça, a gente consegue dar espaço para o amor e para a caridade. E o egoísmo é, pois, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes, né, devem apontar as suas armas, dirigir as suas forças e sua coragem. E aí ele reforça, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então essa luta não é com o outro, é conosco, né? Cada um, portanto, emprega todos os seus esforços em combatê-lo, em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, o que a gente quer, né? A gente busca evoluir, mas esse conceito de felicidade relativa que a gente tem, momentos de felicidade, é a nossa ambição, né? Digamos assim. Nós queremos ser felizes, porque quando a gente consegue ser feliz com tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente também conseguiu caminhar para a evolução, porque uma coisa, né? Ela puxa a outra. E esse realmente é o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Tudo isso, porque a nossa mente ainda está cristalizada, né? Tem essa imagem aqui, né? A gente trancado ali num local onde está tentando sair, mas não consegue enxergar nada, além daquela parede. Por quê? Na imensa maioria dos habitantes da Terra, a mente ela é cristalizada, mas pode ser diferente através do exercício diário da observação criteriosa. Então, lá no slide anterior, ele dizia: observa, anota, cria um mecanismo
de observação, mas faça a sua parte, faça essa análise para que você realmente consiga identificar onde ainda estão os pontinhos dessa ferida que precisam cicatrizar, para que a gente em si consiga aceitar o nosso processo, né? Todos já ouvimos falar em Cristo e outros espíritos evoluídos que passaram na Terra, que são modelos de inspiração para nós, né? Mas ainda somos muitos descrentes. Nossa fé é muito superficial e sofremos. Por que a gente sofre? Porque a nossa fé é superficial. A gente está aqui tentando, exercitando, estudando para assimilar conteúdos que nos enchem de esperança. Porque, na verdade, a gente tem que ter fé e esperança, porque de fato nós não conhecemos, né? Nós estamos com o véu do esquecimento. Então, nós temos que depositar todas as nossas forças realmente nessa confiança, nas escrituras. E a dor é uma companheira de caminhada. Agimos como se fosse natural. O sofrimento que nos assola já não parece causar mais espanto. Então, por que continuamos com esse padrão de sofrimento? Andamos de mãos dadas com ele, né? Como um companheiro de caminhada, como se fosse super normal e fosse realmente necessário. Eu tinha um padrão de pensamento, assim, às vezes eu me pego com ele, porque se acontece algo comigo que me causa dor, eu me culpo, eu coloco como se eu merecesse passar por aquilo ali. Não, eu sou merecedora porque eu causei essa dor, esse sofrimento, e agora eu estou, de certa forma, tendo que passar por isso. Mas assim, tudo bem, ele é um ensinamento, mas eu não preciso continuar repetindo e achando que é normal viver com dores e sofrimentos, se eu posso despertar minha consciência para uma forma de pensar e agir, né? E aí eles dizem, ó homens, quanto ainda terás de sofrer para acordar desse pesadelo? Quanto tempo ainda será necessário para o despertamento? Que é aquilo que a gente falou na aula passada, né? Todos nós, né, vamos evoluir. Isso é inerente a todos nós, espíritos, né? Porém, a gente pode escolher a forma como a gente quer evoluir. Um caminho mais longo, mais cheio de obstáculos, ou um caminho mais leve, com grandes oportunidades de desenvolvimento, sem tantas dores, né? Sem tantas mazelas. E aí eles deixam esse questionamento para nós, né? Quanto ainda teremos de sofrer para acordar do pesadelo, né? Quando que a gente vai ouvir e de fato aplicar e buscar aplicar na nossa vida o exemplo desses seres que tiveram na Terra, que vieram com seus exemplos nos mostrar um futuro feliz, né? Uma vida na eternidade, sem dor, sem sofrimento. É para isso que a gente precisa concentrar as nossas forças, as nossas energias, para que a gente consiga a cada dia conquistar essa oportunidade que nos foi dada, né? Gente, vocês estão tão quietinhos. Eu tô aqui falando. Ninguém quer comentar nada. Vocês Não, que... eu vou comentar até para te dar um fôlego, né? Senão cansa, sei como é. É. E o Jorge está aí bem quietinho também, a Cris, a Maria, não sei se é a É, Maria Laura ou a Tati que está ali, ou as duas. é. Mas quando a gente fala em aprisionamento, né? Nesse aprisionamento mental, a única saída é o amor. E quando a gente fala em amor, parece alguma coisa muito longe da gente, né? Mas a partir do momento que a gente vai refletindo sobre as questões da vida, e as questões da vida são essas mesmo que acontecem o dia inteiro, né? Que são as conversas que a gente não se agrada muito, a maneira como as pessoas se dirigem, né? Pra gente, ou um pensamento que a gente tem em relação ao outro, porque isso é o nosso conteúdo mental, o conteúdo do julgamento, né? A gente trabalha na parte de baixo o tempo quase todo. E por isso que estamos dessa maneira, né? Uma humanidade adoentada, depressiva, ansiosa, porque a gente não exercita o bem. E esse texto ele é muito incrível, porque assim,
ele resume, parece que todo o nosso conteúdo. Todo o conteúdo que a gente falou até hoje, né? Ele vem trazendo assim que a chave é realmente a mudança e essa mudança se chama amor. E entender o que é o amor e suas derivações, né, que eu sempre falo, é como que eu reajo, porque tudo está em mim, né? Hoje ainda conversava com o Jorge sobre tudo está em mim, na minha falta de compaixão, de não enxergar o outro como ele é, e sim querer que ele reaja como eu acho que ele deveria agir. Então, eu trabalho na arrogância, porque me acho melhor, então tem que ser do meu jeito. E isso parece uma coisa que é tão batido, tão falado, mas, como a Aline falou no início, a gente precisa repetir, porque nós realmente não compreendemos. Porque a gente compreende com a mente, mas não compreende com o coração, né? Que eu preciso realmente entender quando eu sou insultada, de que aquela criatura está dando o melhor que ela pode, que por trás daquela ação tem uma dor também. E isso é fantástico, porque se a gente compreende isso de verdade, com o coração, a gente realmente consegue, né? Trabalhar no bem, trabalhar no amor e, e realmente se relacionar com o que é bom. Isso faz uma diferença na vida, assim, uma coisa absurda, porque tu não fica mais à mercê dessas influências externas, né? Ou seja, é muito legal. Queria que o Jorge falasse um pouquinho, Jorge, sobre isso. Poxa, hoje a gente teve uma conversa tão bacana e às vezes a gente, trabalhando com exemplos e tal, a gente consegue, né, que o coração compreenda. Eu bem metida na tua aula, hein, Aline? Vixe. Eu tô até pedindo Ótimo, pro ainda Jorge mais falar. que é a conclusão e até o Jorge abriu o microfone ali, eu até queria relatar assim uma situação, porque não é por acaso, né? Eu fiquei pensando, nossa, parece que esse conteúdo realmente é o fechamento, porque de tudo que foi se falado, o processo de aceitação, que é a transformação, né? E até por mim, eu fiquei pensando, nossa, durante um ano a gente reluta, né? Não para o chamado em si, mas para o chamado de transformação, né? E por muitas vezes você vai adiando e tal, eu digo, nossa, isso aqui é para mim, né? Porque eu preciso aceitar, que eu Sim, preciso e mudar e fazer diferença e para mudar a minha sintonia, a minha vibração, até para poder mudar a realidade ao meu redor, até inclusive das pessoas, né, que convivem conosco. Não sei se o Jorge abriu o microfone ali ou se ele nem tá. Oi, Aline. Ah, tá aqui. Deixa eu fazer um comentáriozinho. A dualidade da aceitação é a negação. Então, normalmente, nós somos negadores. E Jesus deixou claro isso com Pedro lá, né? Antes do galo cantar, me negarás 3 vezes. E a gente está sempre negando 3 vezes, que é a gente nega a nós mesmos, a gente nega o outro e nega a Deus. Esses são os 3 fatores de negação. Todas as coisas que acontecem com a gente são oportunidades que Deus nos dá para que a gente ame o próximo, para que a gente aceite o outro, para que a gente seja misericordioso com o outro. Mas, como nós estamos prisioneiros, como você falou, e tem uma inércia, o nosso primeiro contato vai ser com os comportamentos que nós já vivemos. Como vocês aí falaram, o pensamento é um mecanismo. Tá? O pensamento ele sai livre e, por atração e por inércia, ele passa nesse subconsciente, onde está todas as coisas que fizemos no passado e que não gostamos. E aparece primeiro na nossa tela mental. Então, sempre que você passar por uma situação, o teu pensamento vai rapidinho lá nesse conteúdo e vai trazer ele para sua tela mental e você vai repetir o comportamento, negando então a oportunidade do amor. Então, se nós tivéssemos autocontrole nesses momentos
e tivéssemos um estado de plena atenção em nós mesmos e uma disciplina mental a ponto de dizer não é, para aquele conteúdo que é do passado e que ora vem por inércia, por atração, porque nós ainda nos ligamos muito a ele e ele domina o nosso psiquismo, para que a gente possa introduzir aí sim a caridade, o amor, a misericórdia, a bondade, a compaixão, que a compaixão nada mais é do que a aceitação do outro exatamente como ele é, não é? Permitindo que ele pense, age, fale, seja do jeito que ele quer e tratá-lo com bondade e respeito e vê-lo como perdoado. Por que a gente precisa vê-lo como perdoado? Porque se nós temos dificuldades de fazermos esse processo e nós temos a informação, imagine aquele que nem a informação tem. Mas a gente tende a ser cobrador, julgador e exigir do outro aquilo que a gente nem faz, não é? Porque a gente não aceita. Exatamente aí entra a aula de aceitação. E no começo ele disse lá, aceitar é observar sem fazer julgamento, sem você criticar, sem censurar. Simplesmente você observa aquele sentimento teu e permite que aquela energia seja diluída. E aí sim, na sua tela mental, você coloca a caridade. Preste atenção que sempre o nosso primeiro pensamento nunca é de caridade, nunca é de bondade, nunca é de perdão, nunca é de indulgência, nunca é de aceitação. Nosso primeiro pensamento vai lá naqueles conteúdos que são egoístas e orgulhosos e a gente os repete com um mecanismo, um automatismo gigante, gigante. E perpetuamos isso até quando a gente resolva não fazê-lo mais. A questão é, quando é que nós vamos ter o primeiro pensamento de amor para com o outro? Olhar para alguém que esteja até fazendo algo que não deveria contra nós, com um sentimento de amor, de compreensão do estado evolutivo daquele ser, e aceitá-lo, e tratá-lo com bondade e respeito. E já vê-lo de forma perdoada, porque ele não pode fazer diferente. Mas nós podemos, porque temos a informação, porque sabemos que devemos usar a vontade, porque sabemos que devemos usar o discernimento, e porque sabemos que estamos aqui para evoluir e precisamos dar esse passo. É fundamental treinarmos a mente para que o primeiro pensamento seja de amor e caridade para com o próximo, e não mais de egoísmo. Era isso. Nossa, perfeito. Resumiu tudo. Tudinho. Nossa, Jorge, é sempre uma aula, né? E esse slide que trouxe aqui foi a fala do Jorge, né? Que Deus, em sua grandeza e bondade, ele nos dá todo o tempo do mundo. Somos filhos queridos, predestinados à evolução, né? Então, é aquilo, se Deus já nos dá esse tempo, por que nós queremos julgar o outro e queremos que ele faça aquilo que a gente gostaria, né? Se Deus não nos cobra isso. E por que a gente demora tanto? É justamente pelo que o Jorge falou, pela negação que a gente acaba adquirindo e fazendo e levando a nossa vida nesse processo, né? E a gente pode iniciar a nossa jornada, né, pelo caminho do autoconhecimento e amor. Mas para isso, é como o Jorge falou, precisamos mudar o nosso primeiro pensamento para o amor, para a aceitação, para a caridade e não para o julgamento, né? E aí, a gente não pode esperar que a dor bata a nossa porta para sempre, ou sempre, né? Temos tantas maravilhas dentro de nós, e a alegria verdadeira está ao nosso alcance, basta que queiramos. Então, nessa fala maravilhosa, né, do Jorge, ele resumiu tudo, né? O processo começa com a aceitação de nós, das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, enfim, do nosso processo, né? Mas também a aceitação do outro como ele é. Porque daí a gente para de sofrer. Porque a informação que o outro nos traz
ela é uma informação a respeito de nós. Então, por que tanto julgar, tanto afastar um irmão que ele é um mensageiro de amor? E a gente reluta contra isso, né? Há milênios. E aí, ele traz. Aqui, esse aqui é um trecho separado, né? Que fala sobre que a regra de ouro da espiritualidade superior é admitir que o outro pense e ajam e sintam de modos diferentes de nós, né? Aceitar que ele tem um processo evolutivo também e que talvez não esteja tão disperso ainda. Assim como nós que temos a oportunidade de adquirir os conteúdos e temos tanta dificuldade, imagina um irmão, como o Jorge mesmo falou, que nunca teve acesso a essas informações. Então, precisamos, sim, admitir que eles pensem diferente e ajam, e entendê-los com bondade e respeito. Perdoar a falta do próximo e jamais esquecer que o desenvolvimento acontece a partir do potencial interno das criaturas, né? Então, só é possível desenvolver quando a gente realmente coloca o potencial interno para fora. E aqui esse slide tinha sido o slide que a gente finalizou na aula passada, né? Então, foi bom para a gente trazer um resumo, até para quem não estava presente, até porque cada novo momento a gente, né, uma semana acontece tanta coisa, até inclusive os nossos pensamentos, né, modificam. E aí o amigo continua, que é das escuras cinzas da intolerância que nascerá um dia a fênix da compaixão. O Jorge falou sobre compaixão agora, trazendo em suas asas a compreensão de que o desenvolvimento evolutivo sempre acontece. Basta unicamente esperar com paciência e ter confiança na vida, buscando sempre a observação de nós mesmos. Percebe que cada trecho fala nessa observação de nós, né? Porque quando a gente está bem conosco, a gente entende as nossas fraquezas, entende os pensamentos, as reações que nós temos, é muito mais fácil aceitar o outro também, né? Porque toda essa negação que a gente faz do outro é uma negação de nós mesmos, é uma negação que a gente faz do enfrentamento das nossas fraquezas, das nossas imperfeições. Então a gente só está adiando um processo de, de libertação, por assim dizer, porque quando a gente aceita, a gente está se libertando, né? Está se libertando de querer ser ou demonstrar ser forte o tempo todo, ou de provar para os outros que somos aquilo que não somos, né? E essa observação só é possível quando vem de dentro, de novo. E aí a gente pega, observa as faltas, julga o comportamento dos outros, que não são faltas, são comportamentos, e como se eles fossem errados. E os nossos? E a nossa autoobservação, né? E aí em Mateus tem: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo, né? Então, assim, sim, Mateus já diz, né, que o jugo é leve, né, é suave e o fardo é leve, por que que a gente cria um fardo tão pesado? São as nossas escolhas que nos levam, né, a tanta dor e sofrimento. E ali Jesus já dizia: Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que que a gente reluta tanto em abrir o nosso coração, né? Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, né? Então, assim, vinde a mim e segui dos meus passos, né? Para que essa condição que está entre a lei, porque a lei de Deus, ela é imutável, então ela tem uma condição, por mais que tenhamos uma liberdade dentro dela, teremos uma consequência para cada escolha. Isso já está predestinado na lei. E essa condição, como ele diz, está por ele ensinada. Seu jugo é o quê? É a observância dessa lei. Qual que é o jugo? É a gente observar a lei. E é leve porque a lei é suave.
Ele apenas impõe como dever o amor e a caridade, que foi o que o Jorge falou, né? Mas para que possamos amar e aplicar a caridade, a gente precisa admitir e aceitar e transformar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E ali, no Evangelho continua, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que queríeis que vos fizesse. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Até porque quando a gente julga nós mesmos, a gente não consegue mais julgar o outro. A gente pode até observar, talvez, alguma situação, mas sem o julgamento. Porque a gente percebe, ele ainda não está no momento de despertamento. Principalmente se tem alguma situação que a gente já resolveu dentro de nós, a gente não olha mais com um olhar punitivo, e sim com um olhar misericordioso. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que que dá ele próprio o exemplo, o que ele dá de exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Então aqui, né? Humildade e caridade é a recomendação, incansável. E o orgulho e o egoísmo é o que precisamos combater. E não se limita a recomendar a caridade e põe-a claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Então, né? Todas essas bem-aventuranças ali, no sentido de nos aproximar da caridade, é a única condição aqui que diz absoluta dessa felicidade futura. Então, tudo isso que a gente precisa praticar, ser manso, ser humilde, ser misericordioso, né? Para que a gente possa olhar o nosso irmão sem julgamento, olhar o nosso irmão sem querer puni-lo, sem querer dizer o que ele tem que fazer, porque esse nosso rigor, né, conosco, a gente coloca também, impõe aos nossos irmãos como uma condição de inclusão, uma condição de existência. Mas quem somos nós para dizer o que se deve fazer, se a gente não consegue nem dar conta da nossa própria vida, né? Que dirá o que a gente tem que dizer que o outro tenha que fazer. E aí, esses conselhos dos amigos espirituais reforçam que o caminho da moral de Cristo é a única e verdadeira para a nossa libertação. Aplicar a máxima da caridade é fazer o bem indiscriminadamente, é olhar o outro com carinho e compreensão, é começar a perceber que a criatura que nos aborrece, que nos despreza, é também filha de Deus. E que, se age desta maneira, deve possuir também uma grande dor dentro de si. Então, olha só como é que muda a nossa perspectiva se a gente começar a olhar dessa forma, né? Eu sinto dor, eu tenho sofrimento, a gente sabe, todos nós, né? Quando eu digo eu, é nós temos dores e sofrimentos. Ninguém, só Deus conhece realmente a nossa vida, o nosso coração, o tudo que a gente passa. Então, assim, só nós sabemos das nossas lutas. Então, assim, não seria tão generoso a gente olhar aquele irmão que de repente está tendo uma atitude que ao nosso olhar, ao nosso julgamento é equivocada, e entender que ele é filho de Deus e que se ele está agindo dessa forma, é a maneira que ele tem para se defender, que ele criou para se defender, e que no fundo existe um ser em sofrimento, um ser inseguro, um ser que precisa da nossa
caridade, da nossa bondade, da nossa misericórdia. Então é um ser que também sente dor. É um ser que, mesmo que ele haja da pior forma possível, nosso ponto de vista, é porque ele aprendeu a se defender assim. E que ele vai ter as consequências que ele mesmo causou, de acordo com as suas escolhas. Não somos nós os juízes, né? Somos todos, sem distinção, necessitados de amor. Se cada um de nós tivéssemos essa percepção, o mundo seria diferente, né? Então, o que ele traz aqui? Se a gente percebesse o outro dessa maneira, a dor que ele carrega, a cruz que ele carrega, e que se percebermos de fato que todos nós necessitamos de amor, então que para termos amor a gente precisa primeiro doar, né? Porque a gente só recebe aquilo que a gente entrega, que a gente doa, né? Se a gente percebesse, se começasse a ter esse primeiro pensamento, como o Jorge sugeriu ali, como talvez um convite para nosso 2024, né? Que a gente possa, como desafio e dever de casa, a gente possa substituir esse primeiro pensamento de negação, né? Para o pensamento de amor, né? Esse pensamento que realmente todos nós somos necessitados. Então, se o outro necessita, se eu necessito, melhor dizendo, o outro também necessita. E aí, se ele está agindo de alguma forma que, ao nosso ponto de vista, não foi legal, que a gente possa distribuir amor, ao invés de julgamento, porque daí a gente mexe nessa energia, nessa sintonia, nessa vibração, e até porque a gente traz isso para nós, né? Porque o pensamento que a gente emanou pro universo, ele vai retornar para nós. Então, se a gente buscar substituir, talvez os nossos dias seriam muito mais leves, muito mais felizes, né? Imagine olhar para o outro com ternura e receber o mesmo olhar. E é bem isso, porque nós somos energias, então a gente percebe, por mais que a gente possa querer disfarçar, tratar bem e tudo mais, se a gente não sente aquilo verdadeiro, é perceptível, porque a energia fica no ar e ela por mais que a gente tente disfarçar, não consegue esconder. E aí, se a gente começar a trocar, né, esse olhar julgador, esse olhar punitivo, esse olhar negacionista, né, por ternura, a gente receber esse mesmo olhar, como seria mais leve? Não há bênção maior do que essa paz que eles trazem para nós, né? Um comportamento assim elevado, teríamos acesso a tantas maravilhas. Seria como se o céu se abrisse aos nossos olhos. Sentiríamos a alegria perene, aquela que vem de Deus e que preenche o vazio que habita em nós. Então, esse texto, ele finaliza nesse parágrafo que resume, né, tudo aquilo que, como a Cris falou, assim, talvez seja um resumo de tudo que se foi visto ao longo do ano, para que a gente possa realmente entender que tudo vai começar a se transformar na nossa vida quando de fato a gente aceitar, né? Para aí sim aplicar essa transformação. Porque a partir da aceitação, a gente começa a investigar as nossas mazelas e sim a transformar, dar espaço para tirar esse homem velho que existe em nós para que o novo possa ser reconstruído. E aí eles dizem para nós, né? Coragem, e mais coragem, irmãos. Os céus aguardam que façamos esse movimento. Então, olha quanta torcida que se tem ali da espiritualidade dos céus para que a gente possa realmente fazer esse movimento de transformação, né? E aí o que nos resta realmente é coragem. Coragem para encarar, coragem para enfrentar, coragem para assumir que somos imperfeitos, sem medo do julgamento, sem medo de qualquer tipo de punição, retaliação, porque se Deus está conosco, a gente não tem mais o que temer. E era isso, gente. Tentei ser mais devagar,
mas nós tínhamos preparado poucos slides, porque não sabíamos como é que iria ser o desenrolar das aulas, até por conta do tempo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, o pessoal que já está há mais tempo aqui estudando, a Helena, que não deu ar da graça dela. Isso, deixa eu ver quem está mais Então, aqui. A a Helena Vera. nem tá Nem nem tá, é tá, né? verdade. Não. Uhum. Tô Então, a vendo gente tem agora. ainda um tempo considerável, né? É, Foi muito bom, Aline, essa a tua exposição, né? E eu acho que se cada um pudesse falar um pouquinho, né? Porque hoje a gente está finalizando uma trajetória aí de nem sei dizer quanto tempo, mas acho que uns 2 anos no mínimo, foi desde que começou a pandemia. forma. E lá no meio, lá do caminho da pandemia, a gente resolveu fazer as aulas online, né? E, e também recebendo vários textos, um material muito rico. E eu, sinceramente, gostaria de, claro, não vou forçar aqui ninguém a falar, né? Mas para mim, enquanto individualidade, foi transformador, assim. Todos esses encontros, conversar sobre todas essas coisas, ver a vida de uma maneira diferente, compreendendo que está nas minhas mãos, né, a escolha de aderir ao bem ou não, e entendendo que eu sou a causa primeira de tudo, né, das minhas questões, dos meus problemas. Não gosto de falar em problemas e sim de oportunidades, porque cada situação nova na vida da gente é uma grande oportunidade, desde que a gente realmente consiga colocar atenção no lugar devido, ou seja, no eu, né? Como eu me comporto em relação a essa situação. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, que nos intui, e a todos vocês, né, que participam aqui conosco. É isso aí. Quem mais se habilita? Acho que seria interessante todo mundo aqui falar um pouquinho para fazer o encerramento, né? Eu vou, enquanto o pessoal pensa, né? Mas assim, eu acho que assim como a outra oportunidade que eu tive de estudar também um pouquinho, eu acho que a nossa vida, né? Além de ter pessoas, né? Que talvez provoquem coisas dentro de nós que talvez não sejam tão legais assim, mas que também devemos ser gratas porque elas nos ensinam, né? A gente também tem pessoas como vocês, né, que nos estimulam, que nos encorajam a despertar esse potencial dentro de nós. E diante de todos os desafios da vida e de toda a correria que a gente coloca na nossa vida, né, na condição material, como estudo, trabalho e tudo mais, esse ano, assim, apesar de não estar sempre presente, mas uma coisa que eu venho refletido muito sobre esse primeiro momento a gente se conectar realmente com a nossa espiritualização, nossa espiritualidade, né? Deus em primeiro lugar. Então, assim, desde que eu comecei, de fato, a estar mais presente de novo no Seara, indo né, participando de alguns projetos ali, eu percebo que assim eu tenho me transformado, sabe? Então assim ele é muito maravilhoso e eu devo isso muito ao apoio de vocês, né? O Jorge ele já me conhece aí acho que desde 2017 quando eu venho frequentando Seara e não foi por acaso ele quando a gente entrou lá no Seara, foi ele que foi nos mostrar o Seara e a gente se sentiu tão bem acolhido. E depois de ficar um ano frequentando só a doutrina, nós fomos para entrar no grupo de estudos e a partir de então, assim, foi só bênção, sabe? Então eu sou muito grata a todos os ensinamentos, a todos os acolhimentos, né? Porque sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ter pessoas também ao nosso lado que nos encorajam, nos estimulam, que nos apoiam com uma palavra, com consolo. Então, eu vejo vocês aqui
como mentores, sabe? E que esse trabalho que vocês fazem é uma sementinha que vocês plantam no coração da gente, que vocês não sabem o bem que é, o bem que vocês podem fazer. Então, assim, só gratidão a esse trabalho, só gratidão a tudo que vocês proporcionam ao longo desses anos aí. E, enfim, sem palavras, assim. Obrigada também pela oportunidade. A gente fica, né, com um pouquinho de medo, natural, porque a gente ainda tem aquela questão, mas aí depois que passa, ou depois que a gente mergulha no conteúdo, a gente vê o quanto é, é libertador, é maravilhoso e, enfim, obrigada mesmo. Espero que agora em 2024 a gente possa estar juntos, talvez em outro formato, né? Não sei se de repente aí, e, enfim. É isso, gente. Obrigada mesmo. Jorge, gratidão. Cris também, uma iluminada, uma abençoada. Meu Deus, obrigada mesmo por vocês existirem. Mas tá bom, gente. Eu queria falar uma coisa sobre a aula. Nós precisamos entender que nós somos uma totalidade. Então, quando o amigo coloca a questão da aceitação, é uma aceitação de que nós somos uma totalidade. Nós nos enxergamos muito separados, exatamente porque primeiro negamos a luz que somos, né? E Jesus deixou isso bem claro quando conversou com Nicodemos, né? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram com as trevas. Então, nós nos deslocamos só por uma parte nossa e nos distanciamos da nossa parte luz. Distanciamos do nosso consciente e passamos a viver só do material do passado, do subconsciente. Então, essa aceitação, ela passa pela aceitação da nossa sombra, mas principalmente da aceitação da luz que nós somos. E entender isso, que nós fizemos muitas coisas que não foram boas no passado, mas que todas elas são experiências, é o começo daquilo que a gente pode fazer de bom. Mas agora é preciso que a gente se identifique com o amor, com a caridade e com a misericórdia. Principalmente com a misericórdia, principalmente no sentimento de ver a todas as pessoas, independente do que ela faça, com um sentimento de perdão. Buscar a indulgência, ou seja, passar um dia inteiro sem fazer nenhuma crítica, nenhuma censura, nenhuma reclamação com ninguém nem sobre nada, mas ter um sentimento sempre de gratidão a Deus por todos esses momentos que Ele nos dá como oportunidade, para que a gente faça, através do nosso esforço, o processo evolutivo. Eles nos dão todo tipo de ajuda, mas o esforço é nosso. O fazer na prática é nosso. E isso é fazer na prática. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós estamos estudando, acho que há 12 anos, ou 13, não, nem lembro mais. E estudamos muita coisa, mas muita coisa. Estudamos toda a obra do Balde, que só ia 24 livros, né? Estudamos pensamento, estudamos a psicologia da Joana de Ângeles, estudamos obsessão, estudamos as leis divinas, fizemos curso do Evangelho, o que vocês imaginam, nós estudamos. Não faltou um estudo, coroando com esse ano, né, de novo, estudando a vontade, o discernimento, todas as nossas potências, o pensamento, recebendo esses textos que clarificam e muito a nossa mente, que fazem a nossa mente despertar do sono que nós nos colocamos por repetição de comportamento. São textos realmente muito profundos
mas a espiritualidade tomando cuidado, que embora profundos, a gente precisaria percebê-los, então eles são escritos com muito amor e bondade, com equilíbrio, para que entre o profundo e aquilo que a gente possa perceber exista uma conexão. Então, isso é só para vocês perceberem o cuidado que esses bons espíritos que olham por nós têm com a nossa evolução. Então, o ano que vem a Deus pertence, vamos aguardar instruções e ver o que a gente faz. Mas encerramos aqui um ciclo que começou há 12 anos atrás e com muito estudo e com muita transformação. Houve um amadurecimento de todos que participaram junto conosco, aqueles que estiveram desde o começo, como os que na caminhada vieram aderir, como a Aline, né? Se a gente pegar a Aline de hoje e pegar a Aline de 7 anos atrás, é uma pessoa totalmente diferente, não é? E caiu um texto para ela que foi dado por Deus para ela, um texto que ela precisava muito ter a noção da aceitação. Então veja que o amor que a espiritualidade tem por você também. E queria que você tivesse a certeza que você é muito amada por todos os irmãos espirituais que acompanham sua trajetória. E que você confie nesse amor, assim como todos os outros. Tá bom? Então, passo a palavra para quem mais queira falar. Oi, pessoal. Minha palavra é só de gratidão, de agradecimento por vocês, pelo convite de participar, por estar nesse grupo, por poder entender, né? Não sou um bom entendedor de muitas coisas ali, mas consigo, estou tentando colocar no dia a dia, né? E melhorei muito, né? Do jeito que eu era para hoje. Então, só gratidão pelo convite, gratidão por todos que passaram como professores, como repassando esse conteúdo para a gente. Agradecer a espiritualidade de poder estar nesse momento com vocês. Muito obrigado. E aí, Aline, mais alguém gostaria de falar? Tem um Eu texto ia aqui, quem quiser perguntar, ler, né? ia Uhum. perguntar agora. As meninas ali, a Maria, a Kátia, não sei quem que entrou, tem a Adriana, a Maria Vanessa, a Vera, todo mundo quietinho. E que vão Oi, falar, gente. eu também tinha medo. Oi, boa noite. Boa noite. Ih, eu ouvi uma voz diferente. Quem que tá falando? É a Vera. Ah, então fique à vontade, por favor. Eu também gostaria de agradecer muito. Participei, comecei esse ano. O Jorge me convidou e para mim foi muito bom, gente. Vocês não fazem ideia como me ajudou sempre essas aulas todas. Agradeço muito a todos, tá, gente? Muitíssimo obrigada. Oi, gente. Eu gostaria de falar também um pouquinho. Agradecer que eu comecei, não foi esse ano, se não me engano, já faz 2 anos, eu já nem lembro mais. Não consigo participar todas as vezes, mas sempre que eu participo, os conteúdos vão entrando na cabeça e no coração. Muitas vezes a ficha não cai, né? Essa expressão deve ser conhecida de todos. E essa aula de hoje falou muito disso, que precisa de muita repetição para que a gente entenda as coisas, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Desculpa. Então é isso, é agradecer mesmo
agradecer a minha vizinha de porta aqui, a Cris, que foi quem me convidou, agradecer o Jorge, que por muitas vezes me ouviu quietinho do outro lado. Esse grupo me ajudou em momentos muito importantes, assim, que eu acabei passando, né? Dentre eles, a passagem do meu pai em junho do ano passado foi bem difícil para mim, porque é uma das únicas certezas que a gente tem, só que também é algo que não adianta a gente dizer que está preparado, porque não está, sabe? Principalmente pai, mãe, irmãos, eu acho que, assim, é um baque pra gente. A impressão que dá é que um pedaço da gente vai junto, né? Mas é isso, agradecer mesmo, gratidão por tudo e com certeza o grupo me fez uma pessoa melhor. Obrigada. Aqui a Maria ou a Tati. Tava numa luta aqui para conseguir abrir o microfone. Ai, gente. Bom, acho que para encerrar, eu acho que a palavra que resume o que todo mundo tem falado é sobre agradecer a oportunidade, né? Seja da gente falar, seja da gente ouvir, mas essa oportunidade é um sopro assim de consciência, de esperança, de que existem coisas melhores do que a gente vive aqui, né? E ter conexão com isso, ter o entendimento de que é real e que é possível, né? Faz com que a nossa fé raciocinada ela tenha mais subsídios para ela continuar acontecendo. E eu acho que isso é muito importante, porque basicamente a gente vive em revolta, né? A gente vive na revolta e na negação. E é importante a gente ver essa revolta, ver essa negação. Eu entendo que, vendo o meu processo, por exemplo, que eu posso falar só por mim, né? É, é como se, às vezes, eu negasse que eu tenho a revolta e a negação dentro de mim, e aí eu estagnasse num processo de mudança, né? E para a gente mudar, a gente precisa enxergar o que a gente precisa mudar. Então, vão ter altos e baixos, vão ter. A vida é isso, né? A vida pulsa. E que a gente possa ter aprendizado nessas oportunidades, né? Porque todas são oportunidades. Eu não sei se foi a Ju que falou uma vez que Deus não precisa perdoar porque ele não julga, e é exatamente isso, né? Ele só dá oportunidades para que a gente possa ver qual é o caminho mais adequado, né? Mais justo, que faz mais sentido de fato, né? E é como o Jorginho falou, a gente precisa entender que a gente é unidade. E a partir disso, dentro dessa unidade, a gente não tem mais por que brigar, a gente não tem mais por que é, viver fragmentado e em julgamento e querer dizer que a gente é melhor, enquanto a gente julga e separa do outro. Então, é isso, é um processo, né? A gente só não pode ficar perdido dentro desses vários, como é que eu posso dizer? Desses vários fragmentos mesmo, né? Porque a gente acha uma hora que tá conseguindo alguma coisa, e aí daqui a pouco, sei lá, erra de novo, mas a questão não é essa, né? A questão realmente é poder ver a vida como uma oportunidade e ter vontade de sempre estar no caminho de Deus, né? E esses encontros, eles servem para que a gente possa ter um lembrete semanal, pelo menos, né? Às vezes a gente se perde aí nas nossas dificuldades, nas nossas frustrações, na nossa negação, e estudar sobre, ler sobre, conversar sobre, sempre um lembrete, né, disso, porque quando a gente está no olho do furacão, às vezes é difícil a gente ter ali o centro de se perguntar o que que Deus queria de mim nessa situação, né? Tipo, eu tô reclamando, enfim, julgando o meu irmão,
estou numa situação que eu não concordo, mas o que que Deus queria dessa situação? E a gente não se pergunta o básico, né? E é isso. Muito obrigada por tudo sempre. Beijo em vocês. Eu vi que a... Cris, Opa, a Maria Vanessa não, colocou uma mensagem. eu queria. A gente pode encerrar, tá, gente? Não precisa esperar dar 21h15. Se a Cris quiser encerrar, ou a Aline, ou qualquer outra pessoa, fica à disposição aí, tá bom? Já que todos falaram, ok? Tá bom, eu vou passar, eu acho que o encerramento é para talvez a Cris ou até mesmo você, Jorge. Eu vi que a Maria Vanessa colocou uma mensagem bem bonita ali, mas eu acabei descompartilhando a tela e não consegui mais achar ali o chat, mas bem bacana, Maria. É isso, a gente tá juntos nesse processo, todos nós, né? Então tá. Eu acho que eu gostaria de ler um texto. Obrigada, né, Vanessa, ali pelo texto. Quem quiser pode ler ali no chat, pode abrir e ler. E é isso, né? Lembrando que nós somos multiplicadores. Somos multiplicadores agora, porque temos um conhecimento muito bom, né? Grande, profundo, e que se a gente realmente tiver força de vontade, meu cachorrinho quer participar aqui. Se a gente tiver vontade, determinação, objetivo bem traçado, como tanto que a gente já falou, fazer disso, né, o objetivo primeiro da nossa existência, porque esse é o nosso objetivo, as coisas consequentemente vão se transformando, né? E claro que vai depender de cada um de nós, o ritmo que a gente vai dar para isso, né? O quanto isso é importante para cada um de nós. Então, eu vou ler um texto, não é muito pequeno, mas eu vou tentar ler devagar para que realmente tenha compreensão, porque ele é muito fantástico. E ele vem resumindo, né, a questão da caridade que a gente precisa aplicar. E ele diz: fora da caridade não há salvação. O tema que nos propomos é de complexidade considerável, haja vista a superficialidade com que vem sendo tratado. Ou seja, nós tratamos a caridade de uma maneira muito superficial. O homem em seu íntimo possui um cabedal de informações, de conexões que o integra ao universo colossal, que podemos dizer que seja o todo. De difícil entendimento para vós é essa integração, que foi o que o Jorge falou agora no final, né? Nós somos uma unidade. Vamos aqui com esforço ambientar essa nova maneira de perceber a existência em teu intelecto. Lembra-te que muito já falamos das conexões entre o homem, a natureza e o cosmos. São ligações intrincadas, sutis e poderosas. Essas ligações acontecem impreterivelmente através do que cada criatura nutre no íntimo do seu ser. Quero dizer que sois conduzido pelo fio das encarnações exclusivamente pelo que teu coração sente, por pensamentos que insistes em deixar dominar o teu psiquismo. A linha da vida é construída através da sabedoria de cada individualidade, mas também do grupo ao qual ela pertence. Difícil solução, enquanto não perceberes que, apesar da individualidade espiritual, fazemos parte de um todo que prospera uníssono. O hálito de Deus, ou seja, o amor divino, envolve todas as criaturas. O sentimento de individualidade está ligado diretamente ao fazer uso, através dos sentimentos e pensamentos, da parte mais inferior da criatura, dos sentimentos que lhe proporcionaram a queda espiritual, que são o egoísmo e o orgulho.
sentimentos inadequados que possuem raiz profunda no ser. Por serem consultados a todo instante, prendem a criatura a planetas pouco desenvolvidos, traçando trajetórias de dor e sofrimento, até que então haja o despertamento para o amor. Sei bem, meus irmãos, que não te habituastes com outra realidade. Quizá sabeis que possa ser de outra maneira. Quando digo a vós que a caridade é a salvação para o teu espírito, é porque precisas de amor no teu coração. Lembras da grande teia, onde cada pensamento, sentimento teu te direciona para uma situação e, consequentemente, atrai para a tua vida o que é benéfico ou não? Precisas compreender que a caridade inicial precisa ser contigo mesmo, te permitindo descobrir e usufruir das benesses que é ser uma criatura que conhece o amor. Teus dias, que são cheios de temores, dores, indecisões, julgamentos e principalmente da carência que é provocada pelo afastamento de Deus. Te colocas em desespero, procurando fora de ti os motivos para tanta dor. Te vês deprimido, desanimado, como se a vida que tens não fizesse sentido. O que te falta é amar. Há em ti uma parte oposta a essa que conheces tão bem. Esse lado sombrio que utilizas para banhar teu pensar e teu sentir. É só uma parte de ti. Há em ti um lado que é pura luz, puro amor, pois és filho de Deus. Bastaria que tivesses vontade e disciplina suficientes para que não permitisses que teus pensamentos e sentimentos usassem do lado sombrio para te guiar. Estarias salvo. A máxima, fora da caridade não há salvação, traz uma grande mensagem implícita, a que o homem não pode salvar-se enquanto não aprender a amar. A caridade primeira é para contigo mesmo, ou seja, teu dever maior é encontrar a luz que há dentro de ti. E para tanto, precisas do teu irmão. É através das relações que a criatura se vê. A prática da caridade moral, que é a prática da indulgência, da benevolência, da misericórdia, o perdão e tantos outros sentimentos divinos estão dentro de vós, aguardando o despertamento. Despertar o bem em nós é nossa responsabilidade. E muito mais que isso, é o dever primeiro da criatura. O estado evolutivo no qual te encontras é fruto da omissão contigo mesmo, do descaso com a evolução espiritual. Então, meu irmão, arregaça tuas mangas e te põe a trabalhar. Investiga cada pensamento que surge na tua mente. Não permitas que teu subconsciente, repleto de experiências nefastas, te conduza. Sejas dono da tua casa mental, permitindo a ti mesmo uma nova rotina de pensar e sentir, imbuída de altruísmo, amor e bondade. Creia que a salvação é pautada no teu comportamento íntimo, naquele que só tu vês, e não naquele que aparentas ter. Sejas humilde e manso. Não esqueças que tens a teu favor a espiritualidade amiga. Basta que ores e peças auxílio. Desejo muita paz e que os corações endurecidos pela dor tornem-se receptivos às máximas do Cristo. E com esse lindo texto, né, que nós possamos encerrar realmente esse ciclo e que sejamos muito abençoados e que essa centelha, que essa semente que há dentro de nós floresça, floresça imensamente, nos enchendo de paz e de muito amor. Boa noite, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por ouvir, por acreditar, né? Porque Deus só quer que a gente seja feliz. E é isso aí. Tá todo mundo aí ainda? Tem que parar de gravar. Ah, tá. Boa noite a todos. Bom Boa Natal, noite. bom Ano Novo, Igualmente. bastante A paz e saúde. todos.
Paulo.